Deu certo, irmão? Obrigado. O samaritano ajudou, hein? Irmão Ilei, pode se sentar. Beleza? Aí, irmãos, na hora que, para a honra e glória do Senhor, eu estava lendo, refletindo nessa passagem em casa, e Deus me acordou de madrugada para ler essa mensagem do pastor Messias. Eu achei interessante que já tinha um bom tempo que isso não me acontecia. Acordar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para a honra e glória de Deus, para meditar em algo. Eu falei, Deus, é a vontade do Senhor que ela seja ministrada, compartilhada com meus irmãos. Se for a vontade do Senhor, o Senhor prepare. E assim, para a honra e glória de Deus, Deus preparou a oportunidade. E eu creio, para a honra e glória do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir tudo. Que já está conduzindo. Amém. E aí, irmãos, eu fui meditando. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo. Ali, esse doutor é um perito na lei, conhecedor. Como muitos de nós, muitas das vezes somos, né, na congregação. Porque em toda congregação tem os seus mestres, né, os seus conhecedores. E ali, o que deu a entender que nessa passagem bíblica, esse mestre não colocava em prática o que ele aprendia. E em nome de Jesus, é o que eu peço ao Senhor que não aconteça comigo, com nenhum de nós, para a honra e glória de Deus. Não põe em prática o que o Espírito Santo tem nos ensinado. O que o Senhor tem usado pessoas como instrumento para nos repassar. Que a gente possa não ser egoísta e pegar só para nós, não, repartir também. Como o bom samaritano fez, repartiu. Aí, irmãos, ele indagou o Senhor Jesus Cristo, né? Como vou fazer para ir dar a vida eterna? Quantas das vezes nós, sem não nos posicionar em nada, em questão nenhuma, em não ter uma atitude de pedir perdão a um próximo, em não ter uma atitude de fazer uma boa ação, um bem para quem necessita, não ter uma boa atitude de nos prostrarmos o nosso tempo em adorar, louvar e glorificar o Senhor, e a gente fala, pai, eu quero ir para a vida eterna, eu quero ir ao céu, mas sem dar nada de volta. Sacrifício, né? Sem sacrifício nenhum. É o que o mestre queria. Só aprender, não colocar em prática o seu todo aprendizado, porque ele é perito na palavra de Deus, conhecedor, e ali, através daquele conhecimento dele, quantas outras almas não iam alcançar o reino de Deus. E ele não estava colocando em prática. E aí o Senhor disse a ele disse-lhes, o que está escrito na lei? O Senhor voltou a ele uma pergunta, né? Porque como ele perguntou ao Senhor, o Senhor devolveu uma pergunta a ele. E ele respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí só confirmou o que a gente leu no primeiro versículo, que ele conhecia a palavra de Deus. Conhecia, mas o que nós acabamos de conversar aqui o culto inteiro, conhecedor, mas não praticante. E que em nome de Jesus não seja isso conosco, né? Que nós possamos, em nome de Jesus, colocar em prática. E disse-lhes, respondeste bem, fizeste isso e viverás. Jesus falou com ele. Se você colocar em prática o que você está aprendendo, você vai ter vida eterna. Se a gente, irmão, aprender com em prática o que nós temos aprendido aqui na palavra do Senhor, obedecendo e colocando em prática, pô, irmãos, é vida eterna, né, pastor? Irmão Ronaldo. O que vai nos impedir? O que impede é nós mesmos. Porque a gente não dá o passo. A gente só quer apontar, receber, falar, não fazer o bem, não estender a mão para quem está necessitado. Se alguém bate a porta, a gente fecha. Muitas das vezes, a maioria das vezes, somos muito egoístas, né? Porque o homem é ruim. E quem muda todo esse quadro é só Deus, é só o Espírito Santo, Senhor. Mas nós vamos chegar nessa parte. A gente vai chegar nesse exemplo que Deus nos mostra na palavra dele, nessa parábola, esses tipos de pessoas. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quantas vezes a gente vai orar, ajoelha e tenta justificar o Senhor, uma falha, um erro, e não dá nome aos bois, falando, Senhor, tira isso de mim.
eu errei, eu falei dessa forma, eu não quero isso mais, muda a minha história. Mas aí não, por que a gente foi de qualquer maneira? Que a gente ajoelha ao Pai, pede perdão de qualquer maneira, mas continua cometendo aquela falha. Não quer largar aquele hábito mau que atrapalha o Espírito Santo verdadeiramente a agir em nossas vidas. Quantas vezes a gente faz isso? É verdade. Quantas vezes, é só uma pequena mentirinha, Deus não está vendo, não. Ô, gente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e todos nós aqui presentes sabemos disso. A gente não consegue esconder nada dele, porque ele é criador de todas as coisas. Ele, como o irmão Ronaldo falou, ele é perfeito para a honra e glória de Deus. E ele que conduz a boa obra para a honra e glória do Senhor. Aí, irmãos, eu meditando, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É uma pergunta para todos nós. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo? Irmão Ronaldo, o Senhor é o meu próximo. Amém. Irmão João, o Senhor é o meu próximo. Pastor Messias, todos aqui presentes. Nós somos o próximo. Quem está na rua necessitado é o nosso próximo. E a gente não coloca isso em pauta. Como o mestre aqui também não punha em prática. E como também a gente lendo mais abaixo, tanto o sacerdote quanto o levita, todos dentro da congregação e não punha em prática. Irmãos, e aí Deus foi trazendo em meu coração e fazendo eu refletir se eu tenho colocado em prática o que Ele tem me passado, através dos professores que Ele coloca no meu caminho. Para a honra e glória do Senhor, Deus conhece o meu coração, pastor Messias. Eu sou grato a Deus por todas as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho para me ensinar. Porque, irmãos, se a gente tiver gratidão no nosso coração, o Espírito Santo de Deus opera em nós. Mas é para a honra e glória de Deus, porque a gratidão agrada a Deus. Irmãos, e aí, eu refletindo nesse texto, eu fui vendo, respondendo, Jesus disse, um exemplo para ele das pessoas. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando e retiraram, deixando meio morto. Ali a situação de uma pessoa que muitas das vezes vem pedir a gente uma oração, vem pedir a gente um aconselhamento dentro da palavra, e a gente tem que ser boca abençoadora. Ali não, muitas das vezes a gente dando uma de bonzão, dando uma de muito dono da razão, joga uma pá de cal no sonho daquela pessoa. E de vez ali trazer uma palavra que vai vivificar aquela pessoa, a gente afasta ela mais de Deus. E que em nome de Jesus isso não aconteça conosco. Porque no momento que a gente aponta um dedo, tem 3 olhando para a gente. Porque, irmãos, olha para você ver a parábola daquela mulher adúltera. O Senhor jogou pedra nela. Então, por que a gente vai jogar pedra em alguém, ou na rua, ou na nossa família, ou dentro da igreja? Por que a gente não ajuda aquela pessoa em intercessão, em oração, para ela levantar daquele momento que ela está passando e resistir? E ali a gente dá com as mãos juntas e entrar para o céu. Por que a gente não coloca isso em prática? E aí a gente fica dando uma de entendedor da palavra. De, como diz o pastor Zé Luiz, né, pastor Messias? Crentão, santão. Né? Quantas vezes eu já escutei o pastor Messias? A gente quer dar uma de santão, mas de santo não tem nada. Né? E que a gente não possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. E ansiosamente descia pelo meio do caminho daquele homem que foi salteado e espancado, descia um sacerdote. Também, com certeza, conhecedor da palavra como mestre, né? Esse personagem aqui que interrogava Jesus. Ao qual, ao vê-lo, passou de lá. Igual a gente comentou, ele deve ter até apressado o pastor. Ele vai atrapalhar, de repente eu tenho algo a resolver. Mas a situação que ele tinha que resolver, ele não se prontificou. E nós somos diferentes? Nós somos diferentes? Quantas vezes alguém precisa de algo e a gente estende a mão? Pelo contrário, a gente recua. Será que é verdade isso mesmo? O Espírito Santo de Deus testifica, irmão. Porque eu passei uma situação uma vez, pastor Messias, porque é difícil a gente falar da gente. Eu tinha chegado para a honra e glória de Deus numa sexta-feira na minha casa, irmão João, irmão Ilei, irmão Reginaldo, irmão Ronaldo, irmão Diácono Zé Marcos. Eu tinha chegado
com a compra, pastor, uma compra abençoada para honra e glória de Deus. Numa sexta-feira. Aí teve um rapaz que bateu o meu portão. Depois eu só vi esse rapaz de passagem na pracinha Justinópolis. Depois eu não vi ele mais. Aí ele bateu o meu portão. Aí eu, Tati, alguém está chamando. Subi. Falei, alô, aí ele, ô, o senhor Rogério? Eu falei, não sou o Rogério, a gente é jovem, né? Eu estou precisando de trabalhar. Ele nem me pediu nada, não. Falou, eu estou precisando de trabalhar. Eu estou novo na região aqui, estou pagando aluguel, minha esposa está grávida. E ele me falou a verdade. Que o dia que eu encontrei com ele, ele estava com a neném andando de mão dada e a esposa dele barriguda mesmo. Ele não mentiu. Aí ele falou, porque eu estou pagando aluguel, precisando trabalhar, e disso e daquilo. Resumidamente, e meu filho não tomou café essa manhã, e assim, meu coração feriu. Eu tinha feito compra na sexta e ele bateu no meu portão sábado de manhã. E aí meu filho não tomou café e eu tenho que trabalhar, seu Rogério. Arruma qualquer coisa para mim fazer lá. Só que o quadro já estava completo. Onde eu estava trabalhando, eu não conseguia pôr mais um salário. Porque já tinha 4 pessoas trabalhando comigo naquele trabalho. Eu falei, seu filho não tomou café? Olha, volta semana que vem, que eu vou ver o que eu posso fazer para a gente trabalhar. Mas ele não voltou. Mas nesse período, Deus, eu profetizo, Deus vai arrumar um trabalho para você. Aí Deus tocou em meu coração, reparte. Pastor Messias, ali eu vi que foi Deus. Aí, reparte. Oh Deus, Deus é tremendo. Amém. E minha esposa não pôs empecilho nenhum. Eu cheguei e falei, meu bem, como Deus falou comigo, reparte. Mas eu não falei isso com ela, não, pastor. Eu falei, pega essas sacolas aqui, tudo que tem dobrado, põe na sacola. Põe. Aí um exemplo, o que tinha 2 ela foi panando, o que tinha 2 ela foi panando. Tudo, Tati, não abre exceção de nada, até carne. O que tem, põe. Aí, para honra e glória de Deus, eu subi com 2 sacolinhas assim, pastor Messias. Falei, rapaz, só um minutinho. Não me leve a mão, não. É de coração. Pode levar. Esse rapaz encheu os olhos d'água, me abraçou. E aí depois eu encontrei com ele na pracinha, rápido. E depois eu não tive mais essa oportunidade de... E ele seguiu a vida dele. E ali eu me senti tão bem, para a honra e glória de Deus. E eu falei, Deus, coloca mais isso em mim. Não deixa eu ser egoísta, não. Porque dessa terra a gente não leva nada. A gente não leva nada. E que a gente possa colocar em prática, né, para a honra e glória do Senhor. Ali naquela questão foi alimento, mas que a gente possa repartir o que a gente tem aprendido na palavra, né? Depois de ser mais serviço, né? Repartir com o nosso próximo, né? Em nome de Jesus. Aí, irmãos, voltando ao texto. Para a honra e glória de Deus. E igualmente, e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, a qual ao vê-lo também passou o passo largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-se moveu de íntima compaixão. É o que Jesus sempre tem com a gente, para a honra e glória de Deus. E ai de nós se ele não fosse rico em compaixão e misericórdia. Que a gente erra tanto, né? E a misericórdia dele se remove. E a gente erra e a misericórdia dele se remove. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quanto voltar. Olha para você ver, irmão, ali, a gente refletindo nessa leitura, esse bom samaritano, ele não investiu só o tempo dele, não. O que ele tinha de melhor com ele naquele momento, ele repartiu. Azeite. Era uma especiaria cara para a época. Vinho, né, pastor? Vinho. Para fortalecer, que ele viu que ele estava precisando de proteína, de alimento para o seu corpo. E ali, naquele momento que ele estava hidratando o seu corpo, ele já estava curando a alma dele. O texto não fala mais do que aconteceu com essa pessoa, né, pastor? Mas eu creio que essa ação do bom samaritano falou ao coração dele. E eu creio que ele não se desviou mais do caminho do Senhor. Porque ele aprendeu com aquela pessoa que serviu ele. Que nós possamos também aprender, né? Servindo e com quem nos serve, para a honra e glória de Deus. E ali, irmãos, ele repartiu o seu tempo, repartiu o alimento, repartiu o seu financeiro,
foi a pé e colocou ele no seu cavalo. Olha quantas ações ali, num pequeno texto, que ele, agindo de compaixão, Deus tocou o coração dele para ele poder favorecer aquela pessoa que estava necessitada. E nós temos feito isso. Nós temos agido com compaixão assim com o nosso próximo. Temos colocado isso em prática. Nós temos só lamentado e murmurado e não colocado nada em ação o que temos aprendido. Porque se a gente não põe em ação, não tem sentido. Não tem sentido aprender e guardar só para nós. Você já pensou se Jesus pensasse assim? Glória a Deus que Ele é o mestre dos mestres e nunca pensou assim. E através de pessoas, né, dos seus discípulos, das pessoas que escreveram a Bíblia, chegou até nós esse privilégio para a honra e glória do Senhor. Irmãos, não é porque eu estou aqui na presença de vocês. Para a honra e para a glória do Senhor. Como a palavra de Deus tem me ajudado, pastor Messias. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Porque muitas das vezes a gente passa momentos na vida, eu até comentei isso com a minha esposa. Eu falei, meu bem, e também comentei isso com a minha cunhada um dia. Eu falei, meu bem, olha para você ver como Deus é tremendo. Tem certos tipos de situações hoje que eu passo dentro da minha família, né? Algumas coisas com uma pessoa muito íntima minha, né? Eu passo, eu falo, antigamente o velho homem passava esse tipo de situação e todo barreira, todo gado inflamado que Satanás lançava, eu recebia e corria para o bar. Eu recebia e corria para o bar. A situação não melhorava, nada acontecia, saúde estragando, financeiro indo embora. Hoje, para a honra e glória de Deus, quando acontece esse tipo de situação comigo, porque quando você, tem gente que cria uma fábula que você virou crente, vai ser tudo bom, tudo uma mil maravilha, não. Aí que vem mais chapuletada. Porque pastor Fernando também falava muito, pastor Messias, que o prego que está se destacando toma martelada. Vai vir martelada mesmo, vai vir pancada mesmo. Mas a gente embasado aqui, ó, ele vai nos sustentando, ele vai nos carregando, ele vai nos mantendo de pé e não vai nos deixando vacilar. Se a gente aprender, colocar nas mãos dele. E eu tenho pedido a Deus essa direção. Deus, me conduza, que eu possa colocar sempre os meus caminhos em tuas mãos. Errar, eu erro. Falhar, falho. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus tem me mostrado aqui o caminho reto para mim alcançar a salvação eterna. E em nome de Jesus, eu creio que na hora que o Senhor abriu o livro da vida, Rogério Antônio Siqueira, aqui, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós que servimos ao Senhor temos que ter essa convicção. Amém. Porque a gente crê e temos que colocar em prática para a honra e glória do Senhor. Irmãos, assim, para a honra e glória do Senhor, essa palavra mexeu muito ao meu coração. E aí, terminando, finalizando, qual, pois, destes três parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Né? O Senhor mostrando, perguntando ao mestre, qual foi desses três, né? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Aí, irmãos, para a honra e glória de Deus, eu anotei um resumo muito em breve aqui. Em Lucas, né, que a gente acabou de ler, para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos ensina um bom exemplo a ser copiado e colocarmos em prática ali como Jesus nos ensina. E Jesus pergunta a um conhecedor da palavra, né, que era o perito na lei, que conhecia a palavra, né, tinha muito entendimento por ela. Qual desses personagens no texto, né, agiu de mais compaixão? Aí o mestre, né, o professor, o perito na lei, né, um professor que sabia e conhecia muita palavra, mas não colocava ela em prática. Pelo que eu entendo, né, eu entendo no texto, que esse mestre tinha muito a aprender e colocar aquela sabedoria que ele tinha em prática, o que ele não colocava em prática. Muitas das vezes, temos a oportunidade de fazer o bem, mas escolhemos não fazer. Né? Uma escolha não diferente daquele personagem que é citado no início do texto, né? Esse mestre que conhecia, mas não colocava em prática.
mas não praticava no seu dia a dia. E que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos ser diferentes. Não ser. Se a gente puder colocar em prática o conhecimento da palavra que Deus nos dá, né? E colocar em prática, sendo bons exemplos, bom testemunho, que é o nosso dever como cristão, né, pastor Messias? Colocar em prática o que temos aprendido com o Senhor, no ministério que Deus nos coloca através dos pastores, com os irmãos, né? Porque Deus usa o instrumento, são pessoas. E assim, irmãos, também refletindo para nós, se a gente não tiver esse privilégio, esse compromisso com o Senhor, de ir na congregação, de aprender a palavra dele, como nós vamos colocar em prática? E aí, irmãos, refletindo e trazendo assim para o meu dia a dia, eu falei, Deus, muito obrigado por ter o privilégio de ter um tempo confortável para congregar, para aprender. E cada vez mais me dá bom ânimo, Pai. E em nome de Jesus, na hora que eu apontar na congregação, se alguém entrar e falar, ô irmão Rogério, você é feio, ô irmão Rogério, você é bonito, ô irmão Rogério, você está caído, você está sujo, Deus, que eu não atente meus ouvidos para isso, não. E nem olhar a falha de ninguém, que o meu foco seja sempre o Senhor. Para que na hora que o Senhor abrir o livro da verdade, eis-me aqui. É o que eu peço a Ti, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor nunca tire isso do meu coração. De vez eu ser um apontador, eu seja uma pessoa de mãos estendidas. De vez eu ser, na obra do Senhor, um acusador, eu seja uma pessoa de mãos estendidas. Me ensina isso, Deus. Não me deixe retroceder. E segura bem firme a minha mão nessa jornada. Porque eu preciso de Ti. Foi o que Deus, irmãos, colocou em meu coração para compartilhar com vocês aqui presentes. Glória a Deus. Amém. Eu